Esse aspirador parece forte, mas tem um detalhe que quase ninguém fala. Ele promete 7.000 pascal de sucção, um número que, na teoria, coloca ele perto de aspiradores bem mais caros. Mas quando você usa no dia a dia, a história muda. E se você está pensando em comprar um desses para o seu carro, você precisa ver isso até o final. Porque muita gente compra achando que resolveu o problema da sujeira. E depois percebe que não era bem assim. Agora vamos direto ao ponto. Esse aqui é o Baseus A2 Pro. Um aspirador portátil, sem fio, pequeno, leve, feito para ficar dentro do carro e ser usado a qualquer momento. E é exatamente por isso que ele viralizou. Porque ele entrega 3 coisas que chamam muita atenção: praticidade, design bonito e um número que parece poderoso, 7.000 pascal. Só que aqui já entra o primeiro ponto que muda tudo. Número não limpa sujeira. E isso é o tipo de coisa que ninguém te fala nos anúncios. Quando você vê 7.000 parar, você automaticamente pensa em potência de verdade. Pensa em puxar areia, sujeira grudada, aqueles cantos difíceis que normalmente só um aspirador grande resolve. Mas na prática, não é isso que acontece. E é aqui que começa a quebra de expectativa. Porque apesar de parecer forte no papel, ele não foi feito para substituir um aspirador tradicional. E isso precisa ficar muito claro. Não importa o marketing. Não importa o que você viu em vídeo curto. Ele não vai fazer limpeza pesada. E quando a pessoa não entende isso, a chance de frustração é muito grande. Agora, ao mesmo tempo, isso não quer dizer que ele é ruim. Muito pelo contrário. Ele funciona. Mas funciona dentro de um limite bem específico. E esse limite é exatamente o que separa quem gosta de quem se arrepende. Porque pensa comigo. Qual é o uso mais comum dentro de um carro? Poeira, migalhas, sujeira leve do dia a dia. E é aí que esse tipo de aspirador entra. Como uma ferramenta de manutenção. Não como solução completa. Só que tem um detalhe aqui, que muita gente só percebe depois que compra. E esse detalhe muda completamente a percepção do produto. Porque dependendo do tipo de sujeira que você tem, ele pode parecer ótimo, ou completamente fraco. E antes de te mostrar exatamente onde ele funciona bem, e onde ele simplesmente não dá conta, tem mais uma coisa que você precisa entender. Nem toda essa potência que eles anunciam chega de verdade no uso real. E isso explica muita coisa que você vai ver a partir de agora. E quando você coloca ele para funcionar, é aí que a realidade aparece. Porque no uso real, ele até tem força. Mas não é aquela força que você imagina quando vê 7.000 pascal. Na prática, ele fica mais próximo de algo em torno de 6.000 pascal. E isso ainda é bom pro tamanho dele. Mas muda totalmente a expectativa. Agora vamos direto pro que interessa. Onde ele realmente funciona bem. Poeira, migalhas, sujeira leve no banco, no painel, nos cantos do carro. Esse tipo de coisa ele resolve fácil. É rápido, prático. Você liga, passa ali em segundos e já melhora bastante. E é exatamente aqui que muita gente se surpreende positivamente. Porque ele agiliza a limpeza. Você não precisa pegar aspirador grande, extensão, nada disso. Ele tá ali, na mão. Resolve rápido. Agora, quando a sujeira muda, o resultado muda junto. Se tiver areia, aquelas partículas mais pesadas, principalmente no carpete, a história já é outra. Você passa uma vez, 2, 3, e ainda assim não sai tudo. E isso frustra quem comprou esperando potência de verdade. Outro ponto que pega bastante: pelos de animal. Se estiver solto, até vai. Mas se estiver preso no tecido, ele sofre. E aqui entra aquele tipo de situação clássica. Você começa a passar várias vezes no mesmo lugar. E percebe que não está rendendo. E é exatamente nesse momento que muita gente pensa: isso aqui não funciona. Mas na verdade, ele só não foi feito para esse tipo de sujeira. E esse é o erro mais comum. Usar ele como se fosse um aspirador principal. Quando na verdade ele é um complemento. Agora tem um detalhe que muita gente até gosta. Mas quase ninguém comenta. Ele não serve só para puxar sujeira. Ele também tem função de sopro. E isso, no dia a dia, ajuda mais do que parece.
principalmente para tirar poeira de cantos difíceis. Ventilação do carro. Frequências onde o bico não alcança direito. Só que mesmo com esse tipo de recurso, a limitação principal continua sendo a mesma. Ele é bom no leve e fraco no pesado. E isso precisa ficar claro antes de qualquer decisão. Agora, segura um ponto aqui, porque até agora a gente falou da força. Mas tem outro fator que muda completamente a experiência. E pouca gente presta atenção nisso antes de comprar. A bateria. E dependendo de como você usa, isso pode ser um problema maior do que a potência. E é aqui que muita gente começa a se incomodar de verdade. Porque no papel, a bateria parece boa. A promessa gira em torno de até 30 minutos de uso. Só que isso não conta a história completa. Esses 30 minutos são no modo mais fraco. Quando você usa ele na potência máxima, que é o que todo mundo faz, a autonomia cai bastante. Na prática, você vai ter algo entre 10 e 15 minutos de uso contínuo. E parece pouco. Mas depende de como você usa. Se for aquela limpeza rápida, um retoque no banco, no tapete, no console, até dá. Agora se a ideia for limpar o carro inteiro com calma, já começa a ficar limitado. E esse é o tipo de detalhe que muda totalmente a experiência. Porque você começa a usar e fica com aquela sensação de tenho que correr antes que acabe. E isso quebra um pouco a praticidade que ele promete. Outro ponto que pesa: o tempo de recarga. Ele leva mais ou menos umas 3 horas para carregar completamente. E não dá para usar enquanto carrega. Ou seja, acabou a bateria. Você para e espera. Agora soma isso com outro detalhe importante: o reservatório. Ele é pequeno. Bem pequeno. Algo em torno de 120 ml. Na prática, isso significa que ele enche rápido. Muito rápido. Principalmente se o carro estiver mais sujo. E aí você entra naquele ciclo. Usa um pouco. Para. Esvazia. Volta. Usa mais um pouco. Para de novo. Não chega a ser um problema gigante. Mas tira um pouco da fluidez. E isso vai acumulando na experiência. Agora junta tudo até aqui. Potência limitada. Bateria curta no modo forte. Recarga demorada. Reservatório pequeno. E começa a ficar claro porque as opiniões são tão divididas. Porque quem compra esperando praticidade e usa dentro dessas limitações, geralmente gosta. Mas quem compra esperando potência de verdade, se frustra. E isso aparece muito nos comentários. Tem muita gente que fala algo tipo: pra migalha e poeira é ótimo. Mas logo depois vem: agora areia e sujeira pesada, esquece. E isso resume bem o produto. Agora tem um ponto interessante aqui. Porque mesmo com essas limitações, tem muita gente que continua recomendando. E não é à toa. Porque quando você entende o propósito dele, ele faz sentido. Inclusive, se você quiser ver o modelo que eu testei, ou até conferir o preço atualizado, eu deixei o link na descrição e no comentário fixado. Sem pressão. Só para você ter como referência mesmo. Agora, antes de decidir qualquer coisa, tem mais um detalhe que influencia bastante. E quase ninguém comenta direito. E é isso que separa quem acha que vale cada centavo de quem se arrepende depois. E esse detalhe é o jeito que você usa ele no dia a dia. Porque o maior problema desse aspirador não é ele. É a expectativa de quem compra. Muita gente pega esse tipo de produto achando que vai substituir um aspirador tradicional. Que vai fazer limpeza pesada. Deixar o carro impecável. Resolver tudo sozinho. E não vai. Quando você usa ele com essa expectativa, ele parece fraco. Limitado. Quase inútil. Agora, quando você entende que ele é um aspirador de manutenção, a percepção muda completamente. Porque aí você usa do jeito certo. Terminou de comer dentro do carro. Passa ele ali rapidinho. Entrou poeira no tapete. Resolve na hora. Sujeira leve acumulando no dia a dia. Você mantém limpo sem esforço. E é exatamente nesse tipo de uso que ele brilha. Ele economiza tempo. Evita sujeira acumulada. E te livra de ter que pegar um aspirador grande toda vez. Agora tem um ponto interessante aqui. Porque muita gente que compra, comenta exatamente isso.
que no começo se decepcionou, mas depois que entendeu como usar, passou a gostar bastante. Enquanto outros fazem o caminho contrário. Compram empolgados, usam uma vez esperando muito, e abandonam. E isso cria aquela divisão nas avaliações. Você vê gente falando que é excelente, e gente falando que não presta. Mas no fundo, os dois estão certos. Só estão usando em contextos diferentes. Agora tem mais um detalhe que pouca gente presta atenção, mas faz diferença no longo prazo. Manutenção. O filtro dele é lavável, o que é ótimo. Só que se você não limpa com frequência, a sucção cai. E aí o produto parece ainda mais fraco. Ou seja, às vezes o problema nem é a potência, é o uso. Outro ponto que vale comentar. O barulho. Ele não é silencioso, mas também não é absurdo. Fica ali na média. Nada que incomode muito, mas também não passa despercebido. Agora, juntando tudo isso, começa a ficar bem claro o papel dele. Ele não é o aspirador principal. Ele é o aspirador que fica no carro, para resolver rápido. E isso muda totalmente a decisão. Porque aí a pergunta deixa de ser: ele é forte? E passa a ser: ele resolve o que eu preciso no dia a dia. E é exatamente isso que define se ele vale a pena ou não para você. Agora, com tudo isso na mesa, fica muito mais fácil dar um veredito honesto. Sem exagero. Sem propaganda. Só o que realmente importa. Então vamos direto ao ponto. O que ele tem de bom? Portabilidade. Ele é pequeno, leve, fácil de guardar no carro. Você usa em segundos, sem fio, sem complicação. Praticidade. Resolve sujeira leve muito rápido. Poeira, migalhas, aquele retoque do dia a dia. Design e construção. Para faixa de preço, ele passa uma sensação de produto bem feito. E ainda tem a função de sopro, que ajuda em alguns cantos difíceis. Agora o que pesa contra. Potência limitada. Não espere limpar areia pesada, sujeira grudada ou carpete mais fundo. Bateria curta no modo forte. 10 a 15 minutos passam rápido. Recarga lenta. Acabou, você vai ter que esperar. Reservatório pequeno. Você vai esvaziar mais vezes do que imagina. E tudo isso leva ao ponto mais importante. O veredito. Vale a pena? Se você quer praticidade. Um aspirador para manutenção rápida. Para deixar no carro e usar sempre. Sim, vale. Ele cumpre exatamente esse papel. Agora, se você quer potência de verdade, quer substituir um aspirador tradicional, ou fazer limpeza pesada com facilidade, não é esse aqui. E é melhor você saber disso antes de comprar, do que se frustrar depois. Porque no fim, esse produto não é sobre potência. É sobre conveniência. E quando você entende isso, a chance de acertar na compra aumenta muito. Se fizer sentido para você. Se esse tipo de uso encaixa no que você precisa. O link está na descrição e no comentário fixado. Mas só compra já sabendo exatamente o que você vai receber. E se você quer continuar vendo reviews assim, direto ao ponto, sem promessa exagerada, se inscreve. Porque aqui a ideia é simples. Te mostrar o que realmente funciona. E o que não vale o seu dinheiro.